Olha o texto. Marcos capítulo 4, versículo 41. Olha como está escrito o texto. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero que você preste atenção aqui para o texto. O texto diz que Jesus está dentro de um barco. Já estava tarde. E Jesus agora chama os discípulos no versículo de número 35 para atravessar para o outro lado. Mas só que de repente vai acontecer algo no meio deste mar, ou no meio deste lago. Acontece um grande temporal de vento, ao ponto dos discípulos ficar atônitos, com medo pelo que estava acontecendo. Mas só que o texto vai dizer aqui para nós no versículo 38, Jesus está dormindo. O discípulo vai despertar Jesus, porque os discípulos estão com medo. Se venta, as águas ficam agitadas, o barco balança. Então a gente aqui tem a ideia do que está acontecendo dentro desta embarcação. O barco está sendo agitado de um lado para o outro, ao ponto dos discípulos despertar Jesus. E o texto vai dizer que quando Jesus ele se desperta, porque Jesus estava dormindo em um travesseiro ou em uma almofada, o texto vai relatar para nós. E Jesus ele diz para o vento: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve uma grande bonança. Mas olha como o texto está dizendo aqui para nós. Os discípulos olharam um para os outros e disseram: mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Agora eu quero que você olhe o texto aqui junto comigo, capítulo 1 aqui mesmo de Marcos, capítulo 1 do versículo 21. Jesus ele vai libertar um homem em Cafarnaum, e esse homem ele está possesso com espírito maligno, e Jesus ele vai repreender dizendo para aquele espírito: cala-te e sai dele. No versículo 29, Jesus agora está entrando na casa de Pedro, no capítulo 1 aqui mesmo de Marcos. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, a sogra de Pedro está com febre. Jesus pega pela mão e o texto vai dizer que ela foi curada. E quando Jesus toca, ela se levanta e começou a servir. Aqui mesmo, capítulo 1, agora no versículo 40, conta a história de um homem leproso. E no versículo 41, o texto vai dizer assim para nós: e Jesus, movido de uma grande compaixão, estendeu e o tocou e disse: quero ser limpo. E aquele homem que era leproso ficou limpo. No capítulo 2, Jesus está dentro de uma casa, Cafarnaum. Vem um homem, abre um buraco, trazido por 4, abre um buraco onde Jesus está. Jesus olha para o homem, perdoa o pecado, mas a murmuração de quem estava dentro da casa, Jesus olha para o homem, pega a sua cama e anda. No capítulo de número 3, havia um homem que tinha uma mão mirrada. Jesus curou aquele homem que tinha uma mão mirrada. E quando chega agora no capítulo 4, no versículo 41, o discípulo está se perguntando: mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? O interessante desse texto é: Jesus está fazendo um milagre desde o capítulo 1, o discípulo está vendo, mas quando chega aqui na tempestade, o discípulo está se perguntando: mas quem é este que o vento e o mar lhe obedece? O interessante é no capítulo 1, quando Jesus olhou para o homem que estava com um espírito imundo. Jesus usa a mesma frase que usou para o vento e o mar: cala-te. E aqui há o segredo do texto, porque não adianta eu andar com Jesus e não conhecer Jesus. Olha para o texto, aprende com o texto, que o texto revela o segredo da palavra. Recebe essa palavra no teu coração.